Ei, você mesmo, você já pensou em trabalhar com metodologias ativas para crianças de 2 a 7 anos? Então, bora lá falar um pouco sobre esse assunto e conhecer mais. Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje, respondendo ao e-mail da Paula, da startup Prisma School, ela me pediu o quê? Algumas referências para trabalhar com metodologias ativas com crianças de 3 a 5 anos. Então vamos tratar um pouquinho hoje sobre como trabalhar com metodologias ativas com crianças nessa faixa etária. Mas só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição e, é claro, qualquer livro que você adquirir através dos links que nós deixamos aqui na descrição, você também ajuda o canal Pesquisa e Jogos. E só mais um recadinho, nós ainda continuamos fazendo a nossa pesquisa para produzir os futuros vídeos do canal Pesquisa e Jogos. Então, vou deixar aqui também na descrição o link para o formulário do Google Forms. É só preencher os quadradinhos, clicar em enviar e gol! Tá pronta a pesquisa! Então, vamos lá. Quando a gente pensa em crianças de 2 a 7 anos, eu vou expandir um pouquinho a pergunta da Paula, elas vão estar no que o Piaget chama, do período pré-operatório. Quem quiser saber mais, tem 2 bons livros publicados em português. 6 estudos em psicologia, que é um livro anterior à epistemologia genética, certo? São 2 livros do Piaget que são bem interessantes aí para entender essas fases do desenvolvimento da criança. São 2 livros basilares aí para quem trabalha com psicologia da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento. Então o que é que acontece? A criança nesse período de 2 a 7 anos, ela ainda se vê como um centro do mundo. Ela não tem uma longa história de vida. Ela não percebe muito ela diferente do mundo. Ela ainda vê o mundo como para ela, as coisas acontecem para ela. Ela ainda está fazendo o quê? Ela está criando, ela está desenvolvendo, como diz o Piaget, a sua própria personalidade. Ela está entendendo a si mesma como um sujeito diferente do mundo. Certo? Esse é o período que nós chamamos de período egocêntrico. Tem outras questões também, como o animismo, que é quando a criança confere a objetos, um ursinho, que a gente diz que é muito do lúdico, mas isso é uma questão. O animismo é quando a criança confere a objetos ações, pensamentos que são típicos das pessoas. Isso é muito complicado quando a gente trata de metodologias ativas. Lembra que o processo tem que dar centralidade no papel do estudante? É claro, sem esquecer o papel de autoridade do professor, autoridade no sentido freiriano, que a gente falou em um vídeo anterior. Vou deixar no card aqui, certo? Esse vídeo falando sobre autoridade e autoritarismo, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a autoridade do professor na sala de aula. Pois bem, se torna complicado então trabalhar as metodologias ativas com crianças, justamente porque ela não tem uma história de vida formada suficiente para que você possa dar contexto às coisas. E é justamente essas as questões mais claras, mais caras, significado e contexto, que são as questões das metodologias ativas. Não é só a centralidade do estudante, mas uma educação significativa, uma aprendizagem significativa, contextualizada. Essa é a questão que torna periclitante o uso de metodologias ativas com crianças que ainda estão no que o Piaget chama de período pré-operatório. Mas aí você tem um gancho para te salvar. A criança, no início desse período, ela constrói o conhecimento dela a partir da sua experiência com a vida. Daquela fase dos porquês, essa é a melhor fase para trabalhar com metodologias ativas. O que é que vem a acontecer? A criança está descobrindo, está explorando o mundo. E você centralizar os seus esforços, a sua autoridade como professor ou como professora, nessa exploração do mundo,
se torna o gancho para você trabalhar com metodologias ativas quando você quer trabalhar com crianças de 2 a 7 anos, as crianças que estão no período pré-operatório. É bem interessante, então, você formular didaticamente processos e estruturas que levem elas a explorar a realidade, descobrir o porquê das coisas. E aí, quem é que pode te ajudar? Um autor brasileiro chamado Pedro Demo. Esses dois livrinhos aqui, né, o Educar pela Pesquisa e Pesquisa, Princípio Científico e Educativo, do professor Pedro Demo, vão trabalhar justamente questões muito parecidas com o que eu estou falando. Eles vão trabalhar a questão do pensamento científico dentro do contexto educativo, investigar o mundo, explorar o mundo, nada mais é do que a ciência. O que é que acontece? A ciência é pautada em métodos e é justamente a compreensão desses métodos dentro da atitude educativa que empodera o estudante, a estudante, aliás, que pode fomentar o empoderamento, porque ninguém empodera ninguém, certo? Então o que é que acontece? A pessoa pode se sentir empoderada para explorar o mundo de uma forma que ela conheça o universo, né, à sua volta, e que ela, nesse processo, consiga se perceber, lembra um processo gradual, ela consiga se perceber diferente do mundo à sua volta. Eu vou deixar na descrição o link desses dois livros, são excelentes, recomendo para todo educador, para toda educadora, para todo pesquisador, para toda pesquisadora. Recomendo demais a leitura dessas duas obras do Pedro Demo. Vou deixar os links aqui na descrição. Vamos assumir o livro? Então vamos lá, vamos continuar. A ideia do Pedro Demo é justamente inserir na educação os princípios, os métodos científicos, a forma de pensar científica. E uma criança pode pensar dessa forma? Eu vou deixar como exemplo para vocês aqui o SciKids, que é um novo programa que o pessoal do SciCast, a Jujuba, o Fencas, o Guaxa, estão fazendo para explicar perguntas que as crianças fazem. É um podcast rápido, bem curtinho, que vai responder através da ciência perguntas que crianças fazem. Porque a curiosidade da criança é a curiosidade de investigar o mundo. Quem é que também tem essa curiosidade? Os cientistas, as cientistas, os pesquisadores, as pesquisadoras. É claro, você não tem que entrar num processo de lógica formal, de lógica racional. Você não vai dar aula do René Descartes para crianças de 2 a 7 anos. Calma, muita calma. Tente usar princípios como o método científico, princípios como perceber o universo a partir da observação e da descrição do que está acontecendo, perceber o mundo à sua volta, para responder porquês que auxiliem as crianças a um melhor desenvolvimento, percebendo a si mesma e o mundo à sua volta e contribuindo justamente nesse período pré-operatório para uma superação dessa fase egocêntrica de uma forma que você possa, e aí, como diz o Paulo Freire, atiçar a curiosidade epistemológica das crianças. Então, o caminho para trabalhar metodologias ativas com crianças, um dos caminhos possíveis, é bem esse: pensar em uma educação científica, pautada em critérios científicos para observar, descrever e explicar fenômenos advindos da curiosidade da criança. Aonde é que está a centralidade dentro do processo? Está na curiosidade que as crianças têm sobre o mundo. E aí você consegue dar significado justamente porque o professor, a professora, vai mediar um espaço onde as crianças consigam descobrir respostas para as suas próprias perguntas. E isso enche a educação de contexto e significado. Então, essa é uma das formas de trabalhar com metodologias ativas com crianças de 2 a 7 anos. Os livros recomendados aqui hoje, além das obras do Piaget, além das obras do Pedro Demo, vou recomendar Pedagogia da Autonomia, do professor Paulo Freire, e também Dicionário Paulo Freire, que é excelente, certo? Tem uma versão em português, vou deixar o link aqui também na descrição, que podem lhe auxiliar nesse processo, principalmente as categorias ontologia e gnosiologia. São duas categorias dentro do Dicionário Paulo Freire que lhe ajudam a perceber essa construção da curiosidade epistemológica dos
pequenininhos, das crianças. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Paulo, um abração, obrigado por essa pergunta, um forte abraço e até a próxima!